Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores e todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro de Capitais. Hoje aula número 3 com o tema Mercado Bancário e Abertura Comercial. Eu sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas e mestre em economia. É com muita satisfação que eu dou continuidade hoje já na nossa terceira aula da disciplina. É muito importante que você esteja acompanhando as nossas aulas, o acompanhamento das teleaulas, web aulas e o livro da disciplina, pois isso é muito importante para que você possa compreender toda a dinâmica na qual nós estamos propondo nessa disciplina e assim potencializar o seu processo de ensino e aprendizagem, sabendo que nessa disciplina trabalhamos o método KLS 2.0, trabalhamos então situações geradoras de aprendizagem e assim vamos trazer situações, problemas que vão nos ajudar a trazer a realidade profissional com a teoria e assim que você possa entender a aplicabilidade dos conhecimentos e assuntos na qual nós trazemos nas aulas. Por isso eu chamo ao quadro para que você possa entender o convite ao estudo dessa aula. Nessa unidade de ensino, você conhecerá mais sobre o mercado bancário, abertura de capital de empresas e seguirá no caminho de adquirir a competência geral e técnica na qual nós propomos. Nesse caso, você vai compreender aspectos de funcionamento do mercado bancário para algumas particularidades e também o processo de abertura comercial e entender um pouco mais sobre o processo de abertura de capitais na Bolsa de Valores. E esse é um tema muito importante, pois para a economia brasileira houve nas últimas décadas um boom de IPO, ou seja, de empresas que fizeram a abertura do seu capital e assim nós vamos entender ao longo dessa aula quais são os processos, etapas, procedimentos necessários para uma empresa que busca abrir o seu capital. Também vamos entender o mercado de câmbio, vamos entender o que significa a taxa de câmbio, como que as empresas elas podem estar atuando nesse comércio internacional e também vamos falar sobre fontes de financiamentos, capital próprio de terceiro para uma organização. Então, nosso foco hoje já é para o lado da empresa. Lembrando que nas duas primeiras aulas nós estudamos o mercado de capitais com um foco direcionado ao investidor, aquele que investe seus recursos no mercado de capitais. Nessa aula nós já estamos com uma ênfase já mais para as empresas, ou seja, aquela que toma recursos no mercado de capitais. Tudo bem? Voltando ao quadro, quais são os conhecimentos prévios importantes? Aquilo que nós já temos como base: matemática financeira, contabilidade e estatística. Bom, eu trago agora para você a situação geradora de aprendizagem, ela que vai ser o nosso norteador ao longo da aula. Após ter assessorado Márcia e Antônio nas unidades anteriores, você será convidado agora a assessorar João Astúrias Neto, que assumiu a administração de uma empresa pertencente à sua família, Astúrias Indústria Limitada. Bom, o nosso objetivo aqui, a partir de agora, vai ser trabalhar essa situação geradora de aprendizagem com essa empresa de João Astúrias Neto, que assumiu a administração dessa organização chamada de Astúrias Industrial Limitada. A empresa ela foi fundada em 1969 e agora está na terceira geração de administradores. João Neto recebeu a administração das mãos do seu pai, o seu João Filho, que por sua vez o recebeu do senhor aqui, o senhor João. Muito bem, a partir disso nós vamos trabalhar alguns aspectos fundamentais muito importantes, porque João Neto ele necessita crescer a empresa ou ele vai ser engolido pelos concorrentes. Então esse vai ser um motivo muito importante para que ele assuma essa empresa e ele quer trabalhar as possibilidades de expansão, de crescimento. Por exemplo, crescer com capital próprio, com capital de terceiros, por exemplo, investir no mercado de capitais por meio da abertura do seu capital da sua empresa e assim ter uma possibilidade de uma nova fonte de financiamento dos seus recursos. E essa vai ser a situação geradora de aprendizagem que vai nortear as próximas situações, problemas de nossa aula. Vamos para um vídeo, daqui a pouco eu volto com a primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom,
Para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, então vamos ao quadro compreender então a primeira situação problema. Sabemos que João Neto necessita planejar ações da empresa que dirige, que para iniciar o seu planejamento, ele deseja conhecer melhor aí o mercado de câmbio. Olha só que interessante, o mercado de câmbio. Ele quer detalhes sobre esse mercado e vem uma primeira pergunta. O que é e como funcionam um mercado de câmbio? As operações de intermediação e a captação interna. Bom, então, dentro dessa questão, nosso objetivo vai ser compreender o mercado cambial, considerando as operações, então, de intermediação e captação externa. O mercado cambial, aqui, ele vai ter uma importância muito interessante para o mercado financeiro, pois ele trata das operações comerciais existentes entre as economias. Por qual motivo podemos estudar o mercado de câmbio? Por quê? Porque pode ser uma estratégia para a Asturas Industrial limitada para operar, por exemplo, com exportações, ou se ele buscar fazer importações de matéria-prima, ou investir suas reservas apostando aí talvez numa valorização do dólar. Então ele tem várias estratégias que ele pode optar. Hoje em dia, muitas empresas brasileiras têm voltado aí o seu capital, têm voltado os seus investimentos ou tido novas estratégias de negociação para exportações. Empresas podem exportar, logo que o mercado interno brasileiro hoje tem passado por muitas dificuldades. Essa crise econômica que nos afetou nos últimos anos também levou à falência múltiplas empresas de diferentes segmentos. E o mercado externo, ele surge como uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de negócio. E isso tem acontecido há muito tempo no Brasil, principalmente em períodos de crise, ou seja, exportar. E é importante que a empresa que queira fazer esse processo de exportação conhecer o mercado cambial. Ou também para níveis de investimentos, por exemplo, empresas que têm suas reservas e elas compram ou vendem dólares ali, apostando na valorização da moeda ou em algum momento um processo de desvalorização, mas assim que nesse spread de compra e venda de dólar, ela possa também angariar recursos. Também é uma possibilidade, menos usual, mas também é uma possibilidade. Vamos ao quadro, dando continuidade. Eu quero que você agora aprenda, entenda o que significa esse mercado de câmbio, tudo bem? Bom, partindo daí, definimos o mercado de câmbio como aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas em comprar e vender. Comprar e vender o quê? Por exemplo, mercadorias. Comprar e vender por meio das exportações, das importações, ou também pela compra e venda de moedas estrangeiras. Tudo isso sob a supervisão do Banco Central. Então, quando eu falo em câmbio, é a relação de moeda nacional com a moeda estrangeira. É a razão de troca de uma moeda por outra. Estabelece, por exemplo, que para se comprar, por exemplo, $1, são necessários, por exemplo, R$ 3,15. Hoje, no Brasil, o câmbio está em torno de R$ 4,00, se eu não me engano, hoje fechou em R$ 4,09. Ou seja, significa que a taxa nominal aqui de câmbio do real para o dólar americano, no nosso exemplo aqui, seriam de R$ 3,15. E sempre ouvimos falar sobre o câmbio, sobre a cotação do câmbio, e isso é muito importante que a gente compreenda, porque isso afeta diretamente as nossas empresas, os nossos negócios. Quanto mais a moeda do nosso país se desvalorizar, como é o caso que está acontecendo hoje, isso é benéfico para as empresas
exportadoras. Porém, para as empresas que importam matérias-primas, isso é terrível, pois os seus custos tendem a aumentar e, ao mesmo tempo, pode gerar uma pressão inflacionária, porque produtos importados a um preço mais alto são repassados ao consumidor no preço final e isso pressiona a inflação do país. Então, é muito importante que a gente observe e tenha um conhecimento do mercado cambial, pois ele vai afetar diretamente, por exemplo, o mercado de capitais. Isso é muito importante porque quando o investidor ele investe na Bolsa de Valores, ele precisa transformar o dólar em real, pois todas as negociações são feitas em reais. Porém, quando nós temos uma situação que, igual hoje, uma economia em crise, uma economia na qual está tendo muita especulação, política, o que acontece? Começa a ter saída de capital. Então, tem o dólar indo embora, o investidor deixando de investir no nosso país. Isso faz com que o dólar ele aumente, né? No caso, hoje, R$ 4,09 para comprar um dólar. Ou seja, nós estamos tendo uma valorização do dólar e uma desvalorização do real devido a essa fuga de capital estrangeiro, principalmente o dólar. Voltando ao quadro, é interessante que a gente entenda como que acontecem essas operações. Por que as economias elas possuem taxas de câmbio? Por que existe o câmbio? Bom, as operações são realizadas então em função das exportações, tá? Nós temos as exportações, nós temos as importações e nós temos as operações financeiras. Bom, as exportações é as vendas para o exterior com preços ajustados em moeda estrangeira. As importações, ou importação, compra de mercadorias no exterior com pagamento também ajustado, muitas vezes em moeda estrangeira. E as operações financeiras são entradas de dinheiro vindas do exterior em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos no país. Saídas do dinheiro também para o exterior em função de empréstimos, financiamento ou investimento em países estrangeiros. Então, a operação cambial, ela sempre vai acontecer, principalmente nas exportações e importações e nas operações financeiras. Então, quando, por exemplo, um exportador vai enviar aí uma mercadoria, ele vai faturar uma nota. Se ele fatura, por exemplo, essa nota em real, um exportador brasileiro, vamos supor que o comprador seja lá dos Estados Unidos, ele precisa pagar aquela mercadoria, essa exportação em reais, por exemplo, ele está comprando aqui do Brasil. Então, ele vai ter que ir para o mercado de câmbio, trocar o dólar que ele tem lá, o americano, por real, e aí fazer o pagamento para o exportador brasileiro. Também tem o caso de se você fazer uma nota em dólar, por exemplo, muito comum também, fatura uma nota em dólar para uma exportação. Então, lá, aquele comprador americano, ele vai pagar o dólar para o brasileiro. Só que o exportador brasileiro, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que pegar esse dólar e convertê-lo em real. Por isso a nossa economia é o real. Então, ele vai ter que vender esse dólar para comprar real. E essas operações de compra e venda de dólar real nas exportações, na importação acontece a mesma coisa, ou nas operações financeiras, ou seja, quando os investidores estão vindo aqui investir lá no mercado de ações, em títulos e precisam comprar e vender dólar ou real, então essa interação de oferta e procura, de compra e venda é que vai determinar o preço, né? Essa taxa de câmbio. É basicamente a lei da oferta e da procura que vai determinar o preço do real em relação ao dólar. A gente fala o dólar porque é a moeda universalmente aceita, tudo bem? Voltando ao quadro, quais são as classificações das operações? As trocas no mercado de câmbio são classificadas em câmbio sacado e câmbio manual. Câmbio sacado. No mercado de câmbio sacado, a concretização das operações ocorre mediante movimentação de débitos e créditos de uma conta bancária em moeda estrangeira. Já no câmbio manual, refere-se aqui às operações de troca que envolvem compra e venda de moedas em espécie. Por exemplo, quando um turista vai viajar. Aqui é realizado o câmbio manual em casas de câmbio, tá? Principalmente quando um turista ele vai fazer uma negociação, ele vai trocar, por exemplo, real por dólar quando ele está fazendo uma viagem. Mas normalmente para transações de exportação, importação, ou até no mercado financeiro, usa-se o câmbio sacado. E para o turismo, usa-se o câmbio manual. Mas para esse processo, é necessário que o Banco Central ele autorize que alguns órgãos
operem nesse mercado de câmbio. Então, para que as operações em moeda estrangeira ocorram em ambiente seguro, conforme a gente comentou, há necessidade de intermediadores financeiros, sendo que no Brasil estão autorizados a operar no mercado de câmbio bancos em geral, exceto em casos que necessitam de permissão do Banco Central, sociedades de crédito, financiamento e investimento, agências de turismo, principalmente aqui em troca de moeda, dinheiros, o dinheiro relativo aqui a essa troca em espécie, e meios de hospedagem também de turismo, né? Como troca de moeda estrangeira em espécie ou em cheques relativos a turismo no país. Como, por exemplo, alguns hotéis podem fazer isso. Tudo bem? Essa aqui, então, sempre quando a gente pensa em câmbio, nas operações de câmbio, são necessários intermediadores, onde o Banco Central do Brasil vai autorizar esse tipo de negociação, pois o Banco Central ele se preocupa aí com essas operações cambiais, pois é da sua um dos seus objetivos do Banco Central controlar as operações cambiais do nosso país, bem como a taxa de câmbio. Bom, falando em taxa de câmbio, como eu já mencionei, ela é a relação de valor entre duas moedas. E no Brasil, o regime de câmbio oficial é o de flutuação suja. Por quê? Olha, se ele é de flutuação, ele vai ser definido pelas leis da oferta e da procura, tudo bem? Então, os preços das moedas, tanto do dólar, do euro, da libra, do peso, são todas definidas de acordo com as leis da oferta e da procura. Porém, o governo, através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, ele vai intervir para conter e regular essas forças de mercado e assim garantir uma política monetária e cambial desejável para o país. Então, muitas vezes, é algo que está acontecendo agora, o Banco Central ele intervém por meio de compra e venda de dólares, por exemplo, para não deixar com que a moeda se desvalorize muito ou se valorize muito, permanecendo em patamares que são interessantes para o governo brasileiro. Bom, nós temos alguns tipos, vamos dizer assim, de câmbio, na qual nós podemos conhecer. O primeiro tipo que eu posso citar é o câmbio turismo. Bom, o câmbio turismo, ou também nós podemos ouvir falar de dólar turismo, são utilizadas comumente para classificar as operações relativas à compra e venda de moeda para viagens internacionais, geralmente em espécie, tudo bem? Só que uma coisa que você deve ter percebido para quem já foi fazer cotação e teve que trocar moeda em espécie, esse câmbio turismo aqui ele é mais caro em relação à cotação do câmbio comercial, pois ele incorpora aqui todos os custos envolvidos, desde a importação do papel moeda do país de origem até a colocação nas casas de câmbio. Exatamente, porque a moeda, o dinheiro aqui, ela é uma mercadoria como a outra. Então, nessas casas de câmbio, onde são feitas essas transações, essas trocas, existe então um valor mais alto, porque as casas de câmbio elas vão ter custos com impostos, custos de importação, custos de segurança, custos administrativos, custos de logística para administrar esse papel moeda. Então, muitas vezes uma casa de câmbio ela vai importar dólar, né? Ela vai importar o papel moeda em espécie para ficar em sua custódia e existem custos para isso. Então, normalmente o câmbio turismo ele acaba sendo mais elevado do que o câmbio comercial. Falando nisso, o mais comum, que é aquele que a gente escuta todos os dias na televisão ou a gente acompanha pela internet, é o câmbio comercial. As expressões aqui, câmbio comercial ou dólar comercial, são usadas para as demais operações aqui realizadas no mercado de câmbio, tais como, por exemplo, na exportação, na importação, nas transferências financeiras. Então, aqui nós vamos usar o câmbio comercial. Ela é a taxa de referência do mercado, só que ela vai flutuar livremente.
Ele é utilizado aqui pelas grandes empresas para a realização de importação ou exportação de mercadorias. E as movimentações financeiras do governo no exterior, os empréstimos de brasileiros residentes fora do país, quando registrado no Banco Central, também vão utilizar essa cotação como referência. Outra possibilidade é o câmbio paralelo. Quanto ao mercado paralelo, trata-se de mercado aqui ilegal, à margem da legislação e regulamentação vigentes, sujeitando os seus participantes ao que? Às sanções cabíveis, porque está fora da regulação aqui do Banco Central. Então, os negócios com dólar paralelo são feitos de maneira clandestina, sem reconhecimento pelo Banco Central. Muitas vezes os doleiros fazem isso, alguns comerciantes acabam utilizando de maneira paralela, fazendo cotações, determinando até seu valor, mas isso é contra as possibilidades de regulação do Banco Central e por isso é ilegal. Bom, outra possibilidade que nós temos aqui, outras operações, nós podemos citar remessas para o exterior. São realizadas através de ordens. Então, algum documento que dê origem à remessa, que pode ser um cheque, carta, internet ou um outro meio de documento. Então, toda operação de câmbio, as remessas e pagamentos internacionais vão estar sob essa regulamentação do Banco Central. Portanto, são operações legais e seguras quando efetuadas por uma corretora ou um banco de câmbio. Essa é uma operação financeira intermediada aqui pelo banco que recebe em reais e paga no exterior à vista em moeda estrangeira o equivalente em reais. Como, por exemplo, pagamentos de importação ou de exportação ou um envio para o exterior de uma conta, talvez que a pessoa tenha no exterior e quer enviar dólares, então esse banco faz remessas para o exterior, ou seja, ele envia dólares, ele pode enviar reais, euro para o exterior. Então existe um documento, existe uma ordem e essa ordem vai determinar para onde será o destino, a quantidade de moeda que será destinada nesse documento, mas porém somente essa instituição, o banco, a corretora poderá fazer essas remessas. E nós temos o contrato de câmbio, que é outra operação que tem como objetivo principal a compra ou a venda de moeda estrangeira para quitação de um contrato. Isso aqui é muito utilizado, principalmente em mercado futuro, na negociação de commodities. Então, você vai ter um contrato, ou também quem compra e vende moeda. Você tem um contrato onde vai estar especificado quem são as pessoas que estão comprando, quem está vendendo, a data da compra, a data da venda, qual é a taxa de câmbio acordada entre as partes e são realizadas aí essa operacionalização. O contrato de câmbio, então, ele é muito comum também quando são realizadas compra e vendas de moeda ou quando são realizadas exportações e importações e assim usa-se um contrato na qual vai ter todas as informações. Normalmente isso é muito utilizado entre empresários ou compradores e vendedores aí da própria moeda, pois muita gente vai comprar e vender moeda para ganhar na especulação. Por exemplo, algumas pessoas, apostando nesse cenário eleitoral no qual nós estamos vivendo, deixa com que a especulação também faz com que os investidores diminuam seus investimentos e tenham uma fuga de dólares do país. Isso faz com que o dólar ele tenha uma valorização e o real se desvalorize. Neste caso, quem compra dólar, por exemplo, quem comprou o dólar quando estava a R$ 3,15, por exemplo, hoje poderia estar vendendo a R$ 4,10, R$ 4,15, onde chegou a semana passada, e assim ele estaria ganhando R$1, basicamente, nessa negociação por dólar. Então, tem muita gente que também vai ganhar dinheiro com especulação em relação ao dólar e também são feitos esses tipos de contratos. E aí vão ter essas intermediadoras financeiras, na qual eu citei, que vão fazer esses procedimentos e aí vai ter esse câmbio sacado, na qual vai gerar crédito ou débito entre contas diferentes, de acordo com o contrato que é realizado. Muito bem, vamos agora resolver a nossa primeira situação problema. Bom, no Brasil as operações de mercado cambial não podem ocorrer livremente. A obrigatoriedade de uma instituição financeira autorizada para fazer o que? A intermediação dessa operação. E esse mercado tem como base o dólar e segue as regras de oferta e procura para definições dessas taxas cambiais, que são a relação entre duas moedas na qual o Banco Central intervém para regular as forças de mercado e garantir a política cambial desejável, hoje chamado também de câmbio sujo.
O mercado de câmbio brasileiro é estruturado da seguinte maneira. Nós temos mercado de câmbio de taxas livres, utilizado em operações empresariais, e mercado de taxas flutuantes, utilizado geralmente por pessoas físicas, mas normalmente todas vão seguir aí o dólar comercial, onde nessas interações de oferta e procura vão determinar aí a taxa de câmbio. No mercado de câmbio, a mercadoria negociada é a moeda estrangeira, portanto, ela está sujeita às regras da oferta e da procura. Surge aí a taxa cambial, que é a relação entre duas moedas, a indicação de quantos reais, por exemplo, são necessários para comprar um dólar, um euro ou outra moeda negociada. Nesse caso, nós podemos entender, então, que para a situação, problema na qual nós temos, uma possibilidade, então, para essa empresa que busca de trazer novas possibilidades, um novo crescimento, é investir aí no mercado de exportação, ou seja, direcionar as suas vendas para exportação, poder ganhar aí na desvalorização e assim, na desvalorização do real e aí ter um faturamento maior. Muitas empresas hoje apostam nisso. Ou também, se ele quer buscar novas maneiras de fazer investimentos e, como eu falei, buscar ter ganhos na diferença da compra e venda do dólar, ou seja, esse spread, muitos investidores fazem essa possibilidade de investimentos, inclusive empresas também fazem esse tipo de negócios, ou seja, comprando e vendendo dólar para aumentar a sua captação e também como forma de investimento. Então, dentro da nossa situação geradora de aprendizagem, da Astúrias, essa empresa que nós estamos estudando, compreender o mercado cambial vai ser importante caso ela queira trabalhar com exportação ou realizar importações ou fazer investimentos aí no mercado cambial. Muito bem, terminamos nossa primeira SP, vamos para um vídeo, daqui a pouco eu volto com a nossa segunda SP. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, vamos ao quadro para a nossa segunda situação problema. João Neto necessita crescer. Uma empresa cresce ou será engolida pelos concorrentes. Aliás, esse foi o principal motivo da sucessão administrativa da empresa, ou seja, sangue novo. Então, o crescimento é necessário, porém, uma palavra importante, deve ser planejado. Então, já foi apresentado para ele o mercado de câmbio, pois ele poderá iniciar novos planos de atuação da sua empresa no comércio exterior. Foi apresentada ao mercado, então, de negociação com moedas estrangeiras, porém, para viabilizar seus projetos futuros de exportação, por exemplo, ou aquisição de insumos, ele vai precisar aí de recursos financeiros. Então, ele precisa começar a pensar em novas possibilidades. E uma das ideias que foi colocada é abrir, talvez, o seu capital social. Então, nessa situação, algumas propostas são analisadas. Então, a primeira é crescer com capital próprio, fazer com que sócios invistam capital na empresa. Uma segunda possibilidade é crescer com capital de terceiro. Uma terceira possibilidade é abrir o capital da empresa e captar recursos no mercado de capitais. Essas são as três possibilidades na qual a Astúrias Industrial pode optar. Bom, com essas opções colocadas, eles vão optar, então, para abrir o capital da empresa e captar recursos no mercado de capitais. Então, essa terceira opção foi a opção tomada. Então, a ideia de trazer novos recursos da empresa através
de recursos, de captação de recursos no mercado de capitais. Então, isso foi levado a esses executivos da empresa, tá? Nessa empresa da Astúrias, e a alta administração, presidida aqui por João Neto, chegou à conclusão que é necessário conhecer, então, o processo de abertura de capital da empresa, o IPO, e seus custos envolvidos. Então, a terceira opção, abrir o capital da empresa, foi a escolhida por João Neto e pela empresa, só que é necessário conhecer, então, quais são os passos, procedimentos para que uma empresa possa abrir o seu capital. Então, alguns pontos são importantes de conhecimento para o empresário, para o gestor, para o executivo, de quais são os procedimentos necessários para que a empresa esteja apta a abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Então, vamos ao quadro compreender esses passos. Bom, para analisar e responder à situação problema, iremos organizar nosso estudo em partes. Primeiro, nós temos que entender o processo de emissão das ações, depois a intermediação da emissão de ações e, no terceiro momento, o custo para emissão de ações. Então, nós vamos focar na oferta pública inicial de ações, chamado IPO. Tudo bem? Que é uma operação por meio do qual uma empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, ela promove a colocação dos seus títulos pela primeira vez no mercado com o objetivo de captar recursos financeiros. E esse procedimento ele vai acontecer principalmente no mercado primário. Bom, então vamos compreender qual é essa sistemática para a abertura do seu capital social. Primeiro passo, temos que entender a emissão de ações. Bom, planejamento da oferta de ações IPO. Bom, a primeira possibilidade que a empresa deve avaliar é o retorno pelo uso do capital de terceiros. Ou seja, a empresa ela deve comparar se realmente buscar um capital de terceiros é uma boa possibilidade. O que é o capital de terceiro? O capital de terceiro é o dinheiro que entra na empresa por meio de recursos de entidades externas, principalmente advindo de empréstimos. E esse valor está relacionado ao passivo real do negócio e precisa ser devolvido em conformidade com o contrato de crédito assinado. Então, basicamente, é uma dívida que a empresa assume. Porém, existe uma outra possibilidade, que é o capital próprio. Uma outra possibilidade. Então, a empresa ela deve comparar qual que é o seu desempenho, né? Seus desempenhos, seus resultados operacionais, ou seja, pegar o seu balanço, a sua DRE, a sua gestão de fluxo de caixa, descontar o seu fluxo de caixa, as suas possibilidades de crescimento, os projetos de expansão. E aí ela vai conseguir determinar se é importante se financiar com capital próprio ou se ela consegue se financiar com capital de terceiros. Por quê? Financiamento com capital de terceiro, ela vai optar por buscar empréstimo, só que ele tem um custo maior. E por capital próprio, você tem um custo bem menor para esse financiamento. Esse é um primeiro ponto que um investidor, que um gestor, que um executivo ele deve analisar antes de abrir o capital da sua empresa. O segundo passo, ele deve analisar o preço da emissão da ação da sua empresa no mercado. Bom, ele deve verificar a compatibilidade do preço definido e a disposição do mercado para a compra de ações. Por quê? A empresa ela deve definir a faixa de preço de suas ações para negociação, bem como a quantidade de ações a serem disponibilizadas no mercado. Por exemplo, olha, em abril deste ano, o Banco Digital Inter, ele disponibilizou mais de 20 milhões de ações preferenciais na oferta primária e arrecadou aí mais de 800 milhões de reais, sendo esses recursos voltados para financiar a expansão da empresa. Então é um exemplo, porque ele vai definir uma faixa de preço, eles colocaram entre 18 e 22 reais, disponibilizaram mais de 22 milhões de ações, ou seja, mais de 22 milhões de papéis, representando aí o capital social da sua empresa, e arrecadaram mais de 800 milhões. Aí você tem a ideia desse volume financeiro a ser captado, que é esse monte de recursos a ser captado, ele deve ser compatível com os projetos que a empresa
busca realizar ou investir. Então, você tem as suas ações, você vai colocar pela primeira vez no mercado acionário, é como se você dividisse o seu capital social em diversas fatias, e essas são as ações, e você tem que colocar, estimar um valor médio para essas ações, que é a letra B, análise do preço da emissão da ação, e a letra C, ou seja, você vai buscar entender o quanto que você pode captar e se isso vai ser importante para os projetos, para os financiamentos na qual a sua empresa busca ao captar esse recurso. Lembrando que na oferta primária, no IPO, todo o dinheiro no mercado primário ele é revertido para a empresa. E no último momento, aí nós temos um momento para abertura de capital. Então, analisar as condições econômicas financeiras do mercado e da empresa. Então, nesse caso, nós vamos verificar se a economia está em um ambiente positivo, um ambiente de estabilidade para abertura de capital, e assim vai poder determinar se realmente é uma boa possibilidade, é uma boa hora de abrir o capital da organização. Outro ponto importante, segundo ponto importante, é a transformação societária. Por quê? Bom, a empresa ela precisa se enquadrar em termos jurídicos para abrir o seu capital. Então, ela vai precisar de a contratação de uma assessoria jurídica. Para quê, professor? Fazer a transformação societária para Sociedade Anônima S.A. Então, toda companhia que queira abrir capital na Bolsa de Valores, ela precisa ter o seu capital aberto, no caso das companhias nacionais, ela deve seguir esse tipo de sociedade, né? Ou seja, ser uma empresa de sociedade anônima. Ou seja, sociedade anônima é um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizado por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Então, os donos das ações são chamados de acionistas e, nesse caso, a empresa deve ter sempre 2 ou mais acionistas. E a lei número, aqui se você quiser anotar, nós temos a lei 6.404 de 1976, que ela vai dispor aí sobre todas as obrigatoriedades que uma empresa de capital aberto ela deve seguir, tá? Depois que a empresa ela vai fazer essa transformação societária, ela tem que elaborar um estatuto societário. É um documento de constituição da sociedade no qual constarão cláusulas que orientarão o funcionamento da companhia, dessa empresa S.A. Então, esse estatuto societário demonstra como essa companhia vai operar a partir do momento que ela passa a ser de capital aberto. Por exemplo, quais são os processos administrativos, a distribuição de dividendos, a estrutura organizacional. E será por meio desse estatuto que o acionista conhece de fato toda a organização, os objetivos, suas projeções futuras. É comum, então, o acionista ler esse estatuto para entender do negócio da empresa, seu segmento, perspectivas e avaliar se o investimento nessa empresa é bom negócio ou não. Então, esse é o segundo momento, é a transformação societária. O terceiro é o registro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Bom, o processo de abertura de capital de uma empresa requer o pedido de registro da empresa como companhia de capital aberta na CVM, ou seja, deve-se pedir aí a autorização para negociar as ações do mercado de capitais, deve-se solicitar também a administração dos valores imobiliários através dessa subscrição pública, tudo bem? Então, a empresa ela precisa ter o aval da CVM. Depois, ela precisa da intermediação da emissão de ações. Segundo Teixeira, essa instituição é importante na estruturação, análise das condições da empresa e do mercado de capitais. Bom, em conjunto com a empresa, o que vai ser definido? A melhor forma de operação a ser realizada, o volume de recursos envolvidos, o público-alvo, os procedimentos de distribuição, as garantias a serem oferecidas aos investidores. Então, a intermediadora ela vai ajudar a empresa a ofertar as suas ações na Bolsa de Valores.
E tudo isso aqui, todos esses itens que eu citei, serão colocados à mesa e vão ser postas as melhores estratégias. Então, sempre quando uma empresa vai emitir o seu capital, a intermediação da emissão ela vai ser muito importante, porque elas são responsáveis por coordenar o serviço de montagem, estruturação da operação, garantir que os títulos sejam inteiramente disponibilizados no mercado, colocar as ações no mercado para negociação com investidores, garantir que seja feito de maneira coerente, transparente, e assim ela vai analisar todos os custos envolvidos para esse processo de emissão, bem como os preços dessas ações. Segundo De Bastiani, a abertura de capitais de uma companhia também vai envolver custos, que devem ser considerados em seus processos decisórios e podem ser classificados aqui em 4 grupos importantes. Então, sempre quando uma empresa vai abrir seu capital, esses 4 custos vão acontecer. Nós temos custos legais institucionais, por exemplo, realização de auditoria independente, publicações de demonstrações financeiras, tem que se pagar anuidade na Bolsa de Valores, taxas de fiscalização da CVM, serviço de escrituração de ações, manutenção diária com relação com investidores, são custos legais e institucionais que toda empresa tem ao abrir o seu capital. Nós temos custos de publicação, publicidade e marketing, ou seja, o custo para anunciar a abertura de capital junto ao mercado de capitais, acionistas, na Bolsa de Valores, na mídia. Custos de prestação de serviço financeiro, ou seja, pelos serviços de coordenação da operação, liderança da operação, venda de ações ou outros valores mobiliários e eventual garantias na subscrição. Isso é tudo realizado pelas intermediadoras. E custos internos da própria empresa, ou seja, publicação de Assembleia Geral Extraordinária, seu registro em cartório, confecção aqui de prospectos preliminares definitivos, anúncios de início e encerramento de colocações de ações, certificados de ações, todos são custos internos na qual a empresa ela deve ter depois, né? E isso vai ser inerente a qualquer empresa que abrir o seu capital. Então, como a gente pode perceber aqui, nós temos que para a empresa abrir o seu capital, todos esses passos, todos esses processos deverão ser seguidos. Ela deve avaliar, então, se é viável captar recursos via emissão de ações, ela deve ser registrada lá na CVM, ela deve analisar, então, como que essa intermediadora financeira vai ajudá-la, porque se é uma intermediadora financeira, ela não vai abrir o seu capital, quais são os custos envolvidos nesse processo, qual é o volume que ela acredita que deve ser captado e qual o preço, a faixa de preço que a ação dessa empresa vai ter nesse mercado no qual as pessoas vão comprar e assim ela vai poder determinar o custo-benefício, se realmente vale a pena incorrer esses custos e se a empresa está preparada para abrir o seu capital, tudo bem? Voltando ao quadro, agora a gente pode resolver a situação problema 2. Bom, a empresa deverá tomar os seguintes passos para a abertura do capital. Decidida pela abertura, escolher uma empresa de auditoria independente para auditar aqui a sua contabilidade, tudo bem? Pois é necessário, isso é uma adequação legal, que a empresa ela faça essa auditoria independente dos seus resultados financeiros. Realizar a transformação do tipo jurídico da empresa, a gente falou que ela precisa ser uma sociedade anônima de capital aberto. Os registros na CVM devem ser realizados. Divulgar a empresa aos investidores e demais interessados nas ações, ou seja, a publicidade. Anunciar o início do processo da oferta pública de ações. Realizar underwriting, que é ao final do processo liquidar os títulos. O que significa? É o processo de IPO, é a subscrição de ações, é o momento na qual a empresa ela vai, por meio da intermediadora, lançar suas ações no mercado para a aquisição dos investidores. E no fim, tem o fim da distribuição pública de títulos nesse mercado primário,
Tá? Depois, nós temos que a empresa ela deve manter a sua condição de companhia aberta, ela deve continuar sendo uma SA e decidir sobre as políticas de distribuição de dividendos, né? Porque uma vez vendidas essas ações, devem ser distribuídos dividendos e a empresa ela também deve decidir, então, qual parte do seu capital vai ser distribuído. Normalmente, aí 25% do seu resultado ele deve, no mínimo, ser distribuído como dividendos da empresa e assim gerar resultado, lucro para o acionista. Muito bem, terminamos a segunda SP. Vamos ao vídeo, daqui a pouco estamos de volta. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, vamos ao quadro para a terceira situação problema. Todo o processo de IPO foi apresentado na sessão passada e agora a diretoria da empresa Astúrias Industrial deseja conhecer quais são os principais pontos positivos e negativos do processo de abertura de capital. Portanto, o objetivo agora é apresentar as principais vantagens e desvantagens da abertura do capital e do lançamento público de ações. Começando pelo processo de abertura de capital. Bom, o processo de abertura de capital requer aprovação da CVM e deve ser motivado por razões técnicas. Quais são essas razões que devem motivar? Primeiro, captações de longo prazo para investimentos ou reestruturação de passivos, pois as empresas vão emitir as suas ações para captar esses recursos, né? E assim ser utilizado para investimentos para a expansão do negócio ou reestruturar as dívidas na qual a empresa pode ter, principalmente pensando a longo prazo, pois o recurso na qual a empresa ela absorve na oferta primária, ela tem esse recurso a longo prazo para ser utilizado, não é necessário devolvê-lo a algum agente financiador, como acontece com financiamento de capital de terceiros. É importante também que exista aqui os arranjos societários. Isso é importante, pois é alguma possibilidade com que a empresa possa se desenvolver, e esse é um motivo técnico que a CVM acredita que uma empresa possa abrir o seu capital. Utilização de ações como forma de pagamento em aquisições, para empresas principalmente que se unem, formando holdings. Liquidez patrimonial para os sócios originais, principalmente para aqueles que iniciaram, que colocaram recursos na organização, pois esses sócios colocaram dinheiro e quando eles abrem um capital, eles estão dividindo esse dinheiro, ou seja, esse valor, esse capital social. Criação de um referencial de avaliação do negócio e da administração, e isso é muito importante, principalmente em termos administrativos. Profissionalização, isso está muito ligado também à governança corporativa da empresa. Quando ela abre o seu capital, o acionista ele exige que a empresa ele tenha níveis diferenciados de governança, vamos falar isso na próxima aula. Novo relacionamento com funcionários e também a imagem institucional, assim a empresa ela consegue ter uma imagem diferenciada no mercado quando ela abre o seu capital. Essas são as razões pelas quais a CVM entende que a companhia ela pode abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Quais são as vantagens para a abertura do capital? Segundo o Pinheiro, podemos citar como pontos favoráveis à abertura de capital e à oferta pública de ações, ou seja, o IPO, os seguintes pontos. Ampliação da base para captação de recursos, ou seja,
Ao acesso ao mercado de capitais para a captação de recursos destinados ao financiamento da expansão da empresa, nós temos uma mudança de escala do patamar e da reestruturação da empresa. Então, através do lançamento de valores mobiliários, aqui é uma alternativa aos financiamentos bancários, viabilizando o acesso a investidores potenciais, não só do Brasil, mas também como do exterior. Por isso, nós temos uma abrangência maior para a captação de recurso. Liquidez patrimonial, ou seja, margem para a administração da sua estrutura de capital, balanceando as relações entre capital acionário e de terceiros e, consequentemente, seu risco empresarial. Melhoria da margem institucional é outro ponto positivo. A transparência e a confiabilidade exigida nas suas informações básicas aqui facilitam os negócios, atraindo o consumidor final, gerando maior presença e prestígio no mercado. Uma empresa de companhia aberta, então, ela tende a ter um diferencial competitivo e melhora na sua imagem institucional. Menor custo de captação, ou seja, o custo de captação de recursos financeiros no mercado de capitais poderá ser menor que o custo de captação em outras fontes de financiamento, como, por exemplo, fontes de terceiros, como nos bancos. Profissionalização da gestão. A abertura de capital, ela leva à aceleração da profissionalização da companhia. Inicialmente, esse processo é consequência das disposições legais, dada a eleição de conselheiros, representantes dos acionistas e a exigência da figura do diretor de relações com investidores. Isso vai ser muito importante, tá? Esses são aspectos que nós podemos citar como positivas. Quais são as desvantagens para a abertura do capital? Bom, alguns pontos eu posso citar. Os custos associados ao processo de abertura do capital. Por exemplo, manutenção de um departamento de relação com o investidor é um custo. Podemos ter também os custos de emissão das ações escriturais, custódia de debêntures, taxas da CVM, da Bolsa de Valores, a contratação de serviços de auditorias. Todos são custos que toda empresa, ao abrir seu capital, vai ser inerente às suas atividades. Outro custo é a remuneração do capital dos novos acionistas, no caso, a política de dividendos. Por quê? Porque, segundo a legislação das sociedades anônimas, é necessário que uma companhia de capital aberto ela remunere todos os seus acionistas de, no mínimo, 25% do seu lucro líquido. Não que necessariamente ela vai fazer essa distribuição, porque se a empresa tiver prejuízo, obviamente, o seu acionista também vai ter que assumir esse prejuízo. Porém, uma vez que ela tem esse capital aberto, ela necessita ter uma política de dividendos e aí distribuir parte dos seus resultados. Também é interessante ter uma administração de um sistema de informação específico para o controle da propriedade da empresa e tende a diluir em função das vantagens agregadas, ou seja, devido a toda a exigência dos órgãos normalizadores e legislação, a informação da empresa ela tende a ficar mais padronizada, ou seja, apresentada em relatórios padronizados, dificultando muitas vezes o acesso a informações gerenciais e aí para as tomadas de decisões. Bom, dada essa contextualização, nós podemos resolver a nossa situação, problema 3. Olha só onde a gente aqui pôde apresentar para você de maneira bem clara e objetiva vantagens e desvantagens de abrir o capital social da empresa. Bom, podemos entender que as principais vantagens para a abertura do capital são ampliação da base para captação de recursos, liquidez patrimonial, melhoria da imagem institucional, menor custo de captação, profissionalização da gestão. Assim, dadas essas vantagens, a abertura do capital vai fazer a empresa crescer e iniciar um novo comportamento interno e externamente, tornando possível a captação de recursos para investimentos. Entre outras vantagens, não só para as companhias emissoras, mas para as empresas de uma forma geral, considerando que os investimentos recebidos, a companhia também poderá gerar novos empregos, contratando novos funcionários, pode aumentar sua produção, contribuindo assim para o crescimento de todo o mercado.
Por outro lado, as principais desvantagens são os custos associados ao processo de abertura de capital, como, por exemplo, as auditorias, ou os custos para a transformação societária, ou valores cobrados pelas intermediadoras ou consórcios para fazer todo o processo de documentação e intermediação, e também a remuneração do capital dos novos acionistas, ou seja, a política de dividendos, onde a empresa ela deverá aí repartir o seu capital, os seus resultados com os acionistas. Então, basicamente, esses são os pontos positivos e negativos de se abrir o capital. E assim a gente resolve a terceira SP. Vamos no vídeo daqui a pouco. Estou de volta para a quarta situação, problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe, envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, estamos de volta. Olha, nós já estudamos o mercado de câmbio, nós entendemos quais são os procedimentos, os passos para a abertura do capital de uma empresa. Nós depois estudamos a terceira situação problema, as vantagens e as desvantagens de abrir o capital da empresa. E agora, nessa quarta SP, nós vamos falar de outras fontes, outras possibilidades de captação de recursos por uma empresa. Por isso, vamos ao quadro para a quarta situação problema. Agora, a grande questão é a seguinte: quais são as outras possibilidades de financiamento para a empresa existente no mercado? Vamos lá, ajude João Neto. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar outras possibilidades, novas fontes de financiamento empresarial, pois o objetivo dessa situação problema é apresentar aqui as principais fontes de recursos para financiamento empresarial. Bom, as captações de recursos financeiros podem ocorrer por duas fontes. Nós temos o financiamento por recursos próprios ou financiamentos por recursos de terceiros. O que são os capitais próprios, professor? Aqui são assegurados pelos proprietários, são definidos como aqueles que não possuem qualquer compensação fixa de remuneração, ou seja, podem ou não ser remunerados. Vai depender da rentabilidade da empresa. Em suma, é o patrimônio líquido. Já o capital terceiro aqui, você vai adquirir esse capital, porém em troca de uma remuneração mínima, no caso, os juros, e o reembolso depois associado, normalmente os empréstimos que as empresas tomam das instituições financeiras. Lembrando que a abertura de capital é uma forma de captação de recurso próprio. Quando uma empresa ela abre o seu capital no IPO, ela está fazendo uma captação de recursos próprios, pois ela está dividindo aí o seu capital social e buscando novos investidores, novos acionistas. Bom, você vai compreender melhor agora. Vamos falar sobre os recursos próprios. A captação de recursos financeiros por recursos próprios consiste nos recursos dos sócios, ou seja, nas sociedades limitadas, como a maioria das empresas brasileiras, ou proprietários das empresas individuais. Ocorre, então, o aporte financeiro diretamente dos sócios ou proprietários. Então, é o próprio proprietário que vai colocar, investir, injetar o dinheiro na empresa, seja na sociedade limitada, seja numa empresa individual. É o acionista, é o empresário, é o dono que põe o dinheiro, é o investidor, aquele que abre aquela empresa. Bom, só que nós temos a outra possibilidade, por meio dos acionistas, aqueles que compram ações, não acionista, que eu estou falando aquele que está investindo na empresa para iniciá-la, mas aquele que compra ações. Aquele que compra ações, ele também se torna um financiador da empresa por meio de capital próprio. Por quê? Nós temos uma empresa captadora, que é uma empresa que emite novas ações no IPO, no mercado primário, ela está captando recursos
ela está dividindo o seu capital social em diversas ações e disponibilizando no mercado. Vai ter uma instituição financeira intermediadora que vai intermediar essa operação, igual a gente viu lá na segunda SP, sempre é necessário ter um intermediador, que pode ser um banco, uma corretora. Vai colocar esses títulos no mercado primário, ou seja, é a primeira vez que vai ser vendida essas ações, e todos esses recursos vão chegar à empresa. Então, após a liquidação, o recurso financeiro ele vai chegar ao caixa da empresa e ela vai fazer com esse dinheiro o que ela quiser de acordo com o seu planejamento financeiro. Então, como nós podemos perceber aqui, a empresa ela vai estar financiando por recursos próprios, tá? Porque ela está dividindo o seu capital, então o acionista ele se torna também um proprietário da empresa. Então, o investimento vindo por meio dos acionistas também é forma de captação de recurso próprio. Mas temos os recursos de terceiros. Esses recursos são obtidos normalmente junto às instituições bancárias e não bancárias, tudo bem? Então, assim sendo, podemos apresentar alguns exemplos dessas possibilidades. Olha, nós temos o BNDES. O BNDES ele oferece linhas de crédito de longo prazo para investimentos, por exemplo, em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros ativos de capital fixo com custos financeiros menores que o mercado bancário. Então, a falta de crédito de longo prazo e os altos custos financeiros, eles são características do mercado bancário brasileiro. Portanto, as operações de longo prazo são oferecidas por instituições financeiras governamentais. Então, o sistema BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que além do banco é uma empresa pública, classificado como um banco de fomento, ele vai ser um importante apoiador de empresas que vai promover o desenvolvimento e vai ser um financiamento que a empresa pode recorrer por meio de financiamentos de terceiros. E assim ele pode financiar os investimentos a longo prazo de uma organização que não consegue, por exemplo, abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Pinheiro, ele complementa os conteúdos já expostos e cita que as principais modalidades de crédito de longo prazo utilizados no Brasil e disponíveis às empresas no mercado de capitais são os empréstimos e financiamentos. O que seriam esses empréstimos e financiamentos? São operações de captação de recursos processadas diretamente aqui por uma empresa nas instituições financeiras. Instituições financeiras não bancárias operam com linhas de crédito de longo prazo mediante o uso, então, de recursos próprios e de captação no mercado. Porém, eu tenho também repasses de recursos internos. E aqui são recursos oficiais alocados para o financiamento da expansão e modernização, por exemplo, de um setor produtivo nacional. Por que um repasse? Porque normalmente ele vem de uma instituição como o BNDES e suas empresas filiadas, como por exemplo o Finame, a Ibrasa, a Fibase, bancos regionais de desenvolvimento, caixas econômicas ou até mesmo o Banco do Brasil. Então a empresa ela acaba sendo beneficiada por um repasse desses recursos advindos de forma dos bancos oficiais, bancos governamentais, e assim financiam as suas estruturas produtivas. Outras possibilidades, repasses de recursos externos. Outra possibilidade, então, é a captação de recursos no exterior para financiar projetos de investimento. Essa operação é realizada através da emissão de títulos mobiliários de longo prazo no mercado internacional. São aqui negociações mais sofisticadas que as empresas de grande porte vêm realizando com maior frequência nos últimos anos. Nós temos o arrendamento mercantil, que é um financiamento por parte aqui de intermediários financeiros da aquisição de bens e respectiva cedência em locação, uma espécie de aluguel, mantendo, no entanto, esses processos durante um período, durante um contrato,
e depois a empresa ela devolve aquela máquina ou equipamento ou vai adquirir, ou pela subscrição de debêntures, que nós já até estudamos, que são títulos da dívida de uma empresa, emitida por companhias de capital aberto inseridos no mercado à disposição de investidores interessados. Então, ela não emite ações, mas ela vai emitir um título da sua dívida junto aos mercado de capitais e investidores vão poder aí converter os seus investimentos por meio da compra de debêntures, e a empresa ela pode financiar também os seus projetos, investimentos que ela queira fazer por meio da emissão de debêntures, tá? Mas ela vai ter que pagar juros e devolver esse capital que o investidor está colocando. Também é uma outra possibilidade que uma empresa pode fazer via captação de recursos de terceiros. Tudo bem? Dada essa contextualização, agora a gente pode resolver a quarta situação, problema. Bom, Astúrias S.A. é uma empresa de capital aberto, portanto, pode captar recursos financeiros por recursos próprios, que são os recursos investidos por acionistas. Então, uma vez que a empresa ela opta por abrir o seu capital, como é o caso da Astúrias, que nós vimos ao longo dessa aula que ela optou por abrir o seu capital, então ela pode tomar recursos próprios, que são esses recursos investidos por acionistas. Esses recursos são considerados não exigíveis, ou seja, não tem prazo de reembolso estabelecido e permanecem na empresa por tempo indeterminado. Então, uma vez que ela fez a oferta pública de ações e ela captou esse recurso no mercado primário, ela vai poder ficar com este recurso por um determinado período de tempo. Outra forma de financiar empresas é captar recursos por terceiros, e aí vai da estratégia da empresa. Muitas vezes a empresa ela não tem a possibilidade de abrir o seu capital, né? É algo caro, a empresa não tem esse tamanho, ela não tem esse porte, então ela pode buscar financiamento por recursos de terceiro. Então a empresa ela vai financiar seu projeto com quem? Com credores representados basicamente por empréstimos e financiamentos. Financiamentos, por exemplo, de máquinas, equipamentos, empréstimos, muitas vezes a empresa pode pegar para realizar operações e principalmente cobrir déficits de caixa, com problemas, por exemplo, de capital de giro. Então a empresa contrata esses empréstimos por prazo determinado, pagando juros pelo uso do dinheiro. E esse é o problema, porque muitas vezes o juro é elevado e isso vai corroer os ganhos da empresa. Por isso, muitas organizações, principalmente em processos de expansão, vão optar por abrir seu capital em primeiro momento para ter uma alavancagem financeira maior e assim poder financiar suas expansões. Ainda há o sistema BNDES, que oferece linhas de crédito para investimentos, como em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros ativos de capital fixo, com custos financeiros menores que o mercado bancário. Normalmente, o mercado bancário ele vai oferecer um recurso mais a curto prazo, cobrando uma taxa de juros maior. E o sistema BNDES lhe oferece linhas de crédito a longo prazo, na qual a empresa ela vai ter um tempo maior a pagar. Então, basicamente, você estudou aqui ao longo da aula as possibilidades que uma empresa pode ter para abrir o seu capital, quais são as vantagens e desvantagens e como que ela pode buscar outras formas de financiar também as suas operações, desde investimentos, financiamentos, desde também a curto prazo, ou seja, financiar o seu capital de giro. São todas possibilidades que estão inerentes aos gestores, na qual eles têm que tomar as melhores decisões. E a empresa, não existe, vamos dizer assim, uma regra. Ah, professor, qual é a regra para uma empresa abrir seu capital? Qual é a regra para ela buscar capital de terceiro? Qual é a regra para ela buscar projetos de expansão via abertura de capital? Não existe uma regra. O que existe é que a empresa ela tem que estar estruturada, é uma empresa que precisa estar em franco processo de expansão, que precisa analisar o mercado econômico na qual ela se encontra, que ela tem
tecnologia suficiente para se desenvolver ao longo do tempo, que ela possa prestar conta aos seus futuros acionistas, que ela possa ter um projeto financeiro sustentável, ou seja, um plano orçamentário a longo prazo, que ela tenha boas práticas de governança corporativa, ou seja, uma gestão eficiente, ter aí uma equipe de conselheiros, diretores, seu CEO, ou seja, pessoas que vão comandar a organização. Então, são pontos esses que vão corroborar a possibilidade de abertura do capital, mesmo tendo as suas desvantagens, como principalmente os custos envolvidos da abertura de capital, que são custos elevadíssimos, mas ao mesmo tempo a empresa ela pode ter uma credibilidade maior, ela pode expandir suas operações de uma maneira muito mais rápida, caso ela fosse buscar esse capital, por exemplo, no BNDES ou numa instituição bancária qualquer. Muito bem, finalizamos aqui a quarta situação, problema. Vamos a um vídeo, daqui a pouco estarei de volta. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, estou de volta para finalizar a nossa aula. Bom, caso você tiver alguma dúvida daquilo que eu trouxe ao longo da aula, foram vários conteúdos diferentes, mande para mim que eu vou responder agora nesse período final da nossa aula. Mas antes disso, vamos ao quadro. Eu trouxe uma questão de reflexão. Com o uso do capital de terceiros, como que ele poderá influenciar na liquidez da empresa no curto e no longo prazo? Ora, quando eu falo em liquidez, eu estou falando na possibilidade de conversão de um ativo em pagar ali o seu passivo. Ou seja, a empresa ela tem liquidez quando ela tem geração de caixa e quando essa geração de caixa dá a possibilidade para ela de honrar os seus compromissos lá no passivo. É só pensar lá no balanço patrimonial. Eu tenho um ativo e eu tenho um passivo. O passivo financia o meu ativo, porém, eu preciso lá no meu ativo circulante e não circulante ter possibilidades de ter giro financeiro para honrar aí o meu passivo. Então essa questão para reflexão eu deixo para você agora, mande aí a sua contribuição e a sua dúvida e já eu volto finalizando a sua aula.
Muito bem, estamos de volta, finalizando. Bom, sobre a questão de reflexão que eu trouxe para você, que é a pergunta, como o uso do capital de terceiros poderá influenciar na liquidez da empresa no curto e longo prazo, a questão é realmente o custo deste capital. Se eu vou financiar via capital de terceiros, eu posso incorrer a um custo de capital mais elevado, pois o custo de capital terceiro é mais elevado. Isso vai afetar diretamente a minha rentabilidade, principalmente quando eu pago elevados juros. E isso pode afetar o fluxo de caixa da minha empresa e assim um capital de giro a curto prazo. E a longo prazo isso pode afetar a rentabilidade da minha organização, porque eu tenho um ativo que talvez ele não vai ser capaz de gerar recursos para pagar esse passivo, principalmente no ativo circulante, que é onde estão as disponibilidades de caixa de curto prazo da empresa. E assim, se eu tenho um passivo circulante, em um passivo circulante muito elevado com pagamento de juros, eu não vou conseguir converter esse ativo para pagamento do passivo e assim eu começo a ter problemas de caixa. Por isso, empresas grandes que crescem bastante, elas vão optar por abrir seu capital. Bom, no mercado secundário, a ação de uma empresa só se desvaloriza na Bolsa de Valores. Como isso se reflete negativo para a empresa? Ótima pergunta. Exato. Uma vez que a empresa faz o processo de emissão, IPO, no primeiro momento, ela tem uma faixa de preço pré-estabelecida, né, no mercado e vai ver essas compras, essas ações, a empresa ela vai ter aí esse dinheiro entrando no seu caixa. Porém, no mercado secundário, a empresa já emitiu essas ações e as ações estão em mãos do investidor. Só que o que acontece? É muito comum uma empresa fazer um processo de emissão IPO a R$20 hoje e quando for amanhã, onde todo mundo já comprou as ações, essas ações já estarem valendo R$15, R$12, R$13. Isso é muito comum. Por quê? Porque já começa a especulação, se a empresa realmente vai ter fôlego, como é uma empresa nova. Então, essa empresa ela demora com que a ação dela no mercado secundário se valorize. Se a empresa perde valor no mercado secundário, o que acontece? Isso arranha a imagem da empresa, pode ter muita especulação em cima do seu valor de mercado. Então, uma empresa, uma vez que ela já vendeu suas ações e ela está no mercado secundário, as suas ações, o seu capital social, quanto mais alto o valor da ação, isso dá mais credibilidade, dá mais valor de mercado para a empresa e maior a possibilidade com que a empresa realize os seus investimentos. Isso é algo muito importante para uma organização. Muito bem, finalizamos a nossa aula, só veio essa pergunta, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se tiver alguma dúvida, estou lá na aula atividade inteiramente à disposição dos tutores de vocês, caros alunos. Agradeço a vocês, bons estudos e até a próxima aula.